Ó Caos, nos conceda nova vida. Acordem as nossas almas irmãs que vagam pelo purgatório. Vamos juntos se vingar daqueles que nos humilharam. Nós que somos irmãos, uma vez chamados os 10 mandamentos. E foi dizendo essas palavras que Meláscola trouxe de volta à vida o ex-mandamento da verdade, Galland, que agora é Galland do Caos. E desta forma, nós temos novamente a antiga dupla de demônios que deram até que um certo trabalho aos 7 pecados capitais. E que prometem agora não só se vingar dos 7 pecados capitais, mas como também eliminar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas será que eles retornaram apenas para gerar um pequeno caos que irá abalar o emocional dos 4 cavaleiros? Ou apenas para chamar a atenção dos antigos leitores e trazer aquele saudoso sentimento nostálgico? Bem, eu acredito que um pouco das duas coisas. Porém, e se for mais além e o retorno deles tiver um propósito muito maior? Pois sabemos que até o momento parece de fato não existir nada que ameace realmente a vida dos 7 pecados capitais. Arthur, que seria o único com este poder, parece demonstrar algum tipo de limitação, ou pelo menos parece não querer fazer isso com suas próprias mãos. Os Cavaleiros do Caos, por sua vez, podem até representar uma ameaça aos 4 Cavaleiros do Apocalipse, pelo menos alguns deles, como Ironside e Pelgard. Mas já contra os pecados a situação é um pouco diferente. E logo será também contra os 4 cavaleiros, que certamente irão ficar mais fortes, superando até mesmo os pecados capitais, já que os mesmos estão destinados a salvar o mundo. E isso fica bem nítido quando o próprio Meliodas pede a ajuda de Percival, pois somente eles serão capazes de deter Arthur. Portanto, eu acredito que a adição dos antigos mandamentos tenha também o propósito de elevar o nível de ameaça, tanto para os 4 cavaleiros quanto para os pecados capitais. Pois eu acho que não vai dar para ficar ignorando ou deixando eles de lado por muito tempo. Além disso, o retorno de alguns mandamentos pode trazer a explicação de algumas coisas que ficaram pendentes na história anterior e gerar alguns momentos que a gente sempre quis ver, mas nunca aconteceram. Além de criar um novo cenário que irá agregar muito à trama dessa nova história. E bom, no último vídeo eu expliquei como a Meláscola se tornou um servo do caos e como ela trouxe o Galland de volta. E se realmente a volta deles tiver um grande propósito, quais outros mandamentos iriam trazer esse impacto para a história se retornassem? E vale lembrar também, como eu citei no vídeo anterior, que até então, se a gente se basear no antigo ritual de Meláscola, ela não irá poder trazer todos os mandamentos devido a algumas limitações que existem. Por exemplo, o Frauden, que teve seu corpo totalmente destruído, não sobrou nem pó. Afinal, a alma precisa de um corpo para retornar, nem que seja apenas um fragmento do corpo original. E também tem a questão dos sentimentos negativos. É necessário ter um assunto inacabado, alguma mágoa ou ressentimento pendente ainda neste mundo. E quanto maior for esse sentimento, maior também será o seu poder. No entanto, o caos pode quebrar essas limitações, já que ele dá mais poder à Meláscola. Mas até o momento isso é apenas uma especulação, então vamos considerar apenas o que já temos de confirmado. Mas antes de falar de quem pode retornar através da magia de Meláscola, vamos falar de alguém que, assim como ela, não morreu e que pode também ser usado pela Merlin e Arthur. O Greyhound, o antigo mandamento do não matarás. Pois assim como Meláscola, ele foi capturado pela Merlin e pode ser utilizado pela mesma como arma contra os pecados e os 4 cavaleiros. E seria muito justo a gente poder ver o Greyhound lutar novamente,
já que infelizmente ele não teve grandes momentos e nem grandes lutas em Nanatsu no Taizai. As suas participações eram bem pontuais e sua derrota de uma certa forma foi bem decepcionante. Então eu espero e acredito que o Nakaba irá dar uma outra chance ao Greyhound. E outro mandamento que pode retornar agora pela magia de Melascola é o Monspeed ou Monspie, como você quiser chamar. Mas Marcelo, Monspeed não pode voltar, pois ele não morreu carregando nenhum sentimento negativo. Inclusive ele morreu até com um sorriso no rosto. E tá certo, porém, ele partiu sim carregando um sentimento muito forte, o de não poder expressar o que ele sempre sentiu pela Deriere, ou simplesmente pelo fato dele ter um certo rancor pelo Starossa, ter tomado dele a sua vida e posteriormente também a vida de sua amada. E atualmente sabemos que a Deriere vaga pelo mundo, pois ela reencarnou graças à magia do Mael. E com ele retornando, certamente a Deriere iria sentir a sua presença neste mundo. E este seria o gancho perfeito para ela poder finalmente reaparecer. E com certeza, o momento do reencontro dos dois seria algo emocionante. Até acredito que algo bem parecido com o que aconteceu com Ban e Elaine. E desta vez seria Deriere que iria terminar salvando seu amado do controle da magia de Melascola e do poder do caos. E algo semelhante iria acontecer também com estes dois, Drole ou Dolor e Gloxinia. Ambos pereceram passando para frente o legado deles, mas ainda assim eles se culpavam por tudo que fizeram, por suas ações terem tirado a vida de inúmeras pessoas, incluindo muitas dos seus próprios clãs. E talvez esse sentimento de culpa possa ser usado para trazê-los de volta. E o retorno deles pode ser o responsável por trazer também de volta Diane e King, que até o momento não apareceram. Será que seria por este motivo? Nakaba estaria esperando por este momento acontecer? Imagina que dramático seria este confronto entre os antigos reis e os novos reis. E esse talvez seja o retorno mais significativo, o do Gowther original. Bem, provavelmente o cadáver do Gowther original ainda deve estar localizado embaixo do castelo de Liones. E durante os eventos do Gaiden do Gowther, que ocorreu há cerca de 70 anos, foi possível ver que o cadáver do Gowther ainda estava em boas condições, apesar de ter quase 3.000 anos na época. E ele, sem dúvidas, seria um grande trunfo para Arthur, considerando que ele basicamente orquestrou o fim da Primeira Guerra Santa com sua magia mega poderosa. E os Cavaleiros de Arthur aparentemente já tentaram selar o Meliodas com o Caixão da Eterna Escuridão. Então tentaram utilizar os poderes do Gowther original, como também o seu conhecimento logo em seguida seria um pouco consistente com suas ações anteriores. Mas a questão é, como Arthur e os Cavaleiros sabem sobre o seu corpo? E a resposta é Merlin. Talvez ela pudesse ter aprendido com o próprio Gowther um tipo de feitiço que lhe permitisse localizar seu corpo através de alguns traços da sua magia. E ela também passou algum tempo modificando o boneco Gowther, que poderia ter contado a ela sobre o destino do seu mentor. E provavelmente seria por isso que Melascola e o segundo encapuzado estariam buscando, pelo corpo do Gowther original. E seria por este motivo, inclusive, que aquela pessoa misteriosa disse que conhecia Liones com a palma de sua mão, porque seria realmente necessário conhecer muito bem Liones para alcançar o local onde o corpo do Gowther está. E com isso, algo que a gente sempre especulou e desejou enquanto a história de Nanatsu ainda estava em curso, finalmente iria acontecer.
o retorno daquele que até hoje esconde grandes mistérios. E bem, eu até colocaria nessa lista de retornos outros mandamentos antigos como Carmádios, Zeno e até mesmo os Cavaleiros Negros, porque até acho possível, mas não sei se seria algo que funcionaria trazer tantos inimigos de volta, principalmente se eles não fossem agregar tanto à trama atual. Então, ao mesmo tempo, eu acho que irá existir algum tipo de limitação quanto a isso, porque senão as coisas irão ficar completamente fora de controle, para não mencionar repetitivas também. Mas agora é com vocês. Acreditam na possibilidade do retorno de outros mandamentos? Se sim, qual deles? Lembrando sempre, claro, das regrinhas que existem para poder trazê-los de volta. Deixa aí a sua opinião nos comentários e eu espero, claro, vê-los nos próximos vídeos. Falou, fui, é nóis!